Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Aleluias. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em Colossenses 3, 23 e 24. Na realidade, vamos ler duas passagens hoje. Mas a primeira em Colossenses 3, 23 e 24. Glória a Deus. Colossenses 3, 23 e 24 diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, o Senhor, a quem vocês servem. Amém? E também Eclesiastes 9, 10. Eclesiastes 9:10 diz assim: tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Amém? Eu quero deixar essas passagens para vocês, meus amados, para nós refletirmos, o que nós temos feito? Será que tudo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, nós estamos fazendo com perfeição? Nós estamos fazendo com amor? Nós estamos fazendo como se fosse para o Senhor? Ou nós estamos negligenciando aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos? Em Eclesiastes é uma passagem muito forte que fala que na sepultura, para onde um dia todos nós iremos, não há atividade nenhuma, não há planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Lá nós não vamos ter a oportunidade de fazer mais nada, porque ali acabou. Então que nós possamos fazer tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, como se fosse para o Senhor, com todas as nossas forças. Independente do que seja, se for lá no seu trabalho, que você faça o melhor. Aqui na igreja, que você possa fazer o melhor. Amém? Nós temos um exemplo disso, de pessoa na Bíblia, que fez o seu melhor, independente da circunstância. José, ele foi uma pessoa assim. Ele foi vendido, ele foi escravizado. Mas quando ele estava lá naquela prisão, ele estava preso, ele fez o melhor lá. Ele fez o melhor que ele podia, com todas as forças dele. Porque a recompensa, como diz lá em Colossenses, ela vem do Senhor. E ele foi honrado. A recompensa veio do Senhor. Amém? Então eu deixo essa palavra para vocês hoje, para que nós possamos fazer o melhor para o Senhor, o melhor que nós precisarmos fazer, todos os trabalhos que nós formos fazer, que nós possamos fazer o melhor com todas as nossas forças, amém? Feche seus olhos, aleluia. Senhor, Pai amado, Pai querido, santo e poderoso Deus, te louvamos e te damos honras, ó Pai, glória, Senhor, e te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos abençoar, Senhor. E que o Senhor venha nos dar forças, ó Pai, para que tudo que nós precisarmos fazer, Senhor, que nós possamos fazer o melhor, Senhor. Que nós possamos honrar ao Senhor, ó Pai, em todas as coisas que nós fizemos, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai. E também te pedimos que o Senhor venha abençoar, Pai, este povo que está aqui nesta noite, que veio te louvar e te adorar, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, Paizinho. Que seja um culto abençoado, Senhor. Desde os louvores até o final na bênção apostólica, Senhor. Tudo que nós fizermos aqui é para o teu louvor, para a tua honra e para a tua glória, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós te adoramos, Jesus.
porque tu estás aqui, Senhor. Aleluia, Jesus. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Vamos cantar? Você crê nisso? Deus está aqui, aleluia. Tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Eu gostaria de escutar os irmãos. Vamos cantar. Deus, levante as suas mãos. Está aqui, aleluia. Certo como aqui eu. Cante, igreja do Senhor, pois Ele está aqui. Tão certo como a manhã que se levanta, certo como eu te falo, podes me ouvir. Mais uma vez. Certo como é que eu respiro, aleluia, Senhor. Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Você crê nisso, meu irmão? O Senhor está aqui nesse lugar. Eu creio nisso. Ontem nós tivemos uma tarde agradável, cheia da presença do Senhor. E hoje não será diferente, porque o Senhor nosso Deus é o único que honra um compromisso com a sua palavra. E a palavra dele diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei ali. Assim diz o Senhor, eu estou aqui. É a palavra do Senhor e Ele é fiel para cumprir. Amém? Você crê nisso? Aleluia, 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 Senhor. Vamos aplaudir o Senhor nosso Deus. Pai, recebe, Senhor, os nossos aplausos. Tudo é para ti, Senhor. Tudo é para ti, Senhor. Aleluia. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque, Senhor, o teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Mas só se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia, mas vale um dia no centro
fonte, minha colheita, minha herança. Este lugar, cante comigo. Este lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinará os teus ouvidos ao teu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Cante, se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinará os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha esperança é o teu amor. Aleluia! A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha esperança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do meu Deus, sacrificar aquilo que me custar, tu inclinará os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia, Pai, mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Vamos cantar, igreja, se eu me humilhar, se eu me sacrificar. Cante, cante. Me inclinará
meu clamor. Com alegria no teu coração, cante a Ele. Mas vale um dia sempre e toda a vida. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Oh, Jesus. Oh, aleluia. Aleluia, Pai. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Santo é teu nome, Jesus. Aleluia, Senhor. Acende um fogo, Senhor, nessa igreja, que nunca mais se apague, Senhor. Acende um fogo, Pai. Acende um fogo, Senhor. Cante, cante comigo. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Vamos cantar, igreja do Senhor, cante comigo. Acende um fogo em meu coração. Eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Nós somos uma igreja, Senhor. Nós queremos mais de ti, Jesus. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Nós queremos mais de ti, Senhor. Mais do teu Espírito Santo. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor. Cante, cante, acende um fogo. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Nós queremos mais de ti, Senhor. Senhor. Mais de ti, muito mais de ti, Jesus. Jesus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Quero mais de ti, Deus. Agora vocês já aprenderam essa canção. Eu gostaria que vocês cantassem ela. Acende.
igreja, mais alto, mais alto. Acende um fogo nosso meio, queima, Senhor. Mais uma vez, acende um fogo. Pai, eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Queira mais do Senhor. Oh, meu Deus, aleluia. Você precisa gerar expectativas, meus irmãos. O Senhor está aqui nesse lugar, mas você precisa exercitar a tua fé. Ah, meu Deus. Oh, alagadaga sorelere candaralabas. Espírito Santo, Espírito Santo, acrescenta fé no meio da tua igreja. Fé no meio da tua igreja. Oh, Senhor. Nós queremos mais de ti. Nós queremos mais de ti, Senhor. Assim como tu fizestes com o profeta Elias, Senhor. Queima o altar que essa igreja está fazendo nessa noite. Coloca fogo nessa lenha, meu irmão. Você não está adorando deuses, você não está adorando Baal, você está adorando Deus que lambe as águas. Oh, meu Deus, de um altar erguido, lambuzado de águas, ou de um outro povo que adorava deuses. Ah, clamou o dia inteiro, mas fogo não desceu do céu. E Elias falou com o nosso Deus. Ali ele fez jorrar fogo dos céus. Aleluia. Ah, eu creio nisso, Senhor. Um altar sendo edificado nessa casa, Pai. Aleluia. Ah, Senhor, tremenda unção, onde os teus, Senhor, aleluia, não ficarão de pé, Senhor. Tamanha a tua glória, Pai. Aleluia, 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 aleluia. Ei, irmão, deixa de ser frio, irmão. Aleluia, se aqueça. Aqueça o teu coração no Espírito do Senhor. Aleluia, aleluia. Nós somos uma igreja avivada. Oh, nós somos uma igreja que declara que santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Uma igreja que se alegra no Pai. Uma igreja, Senhor. Ah, meu Deus, aleluia. Deixa o teu povo entender, Senhor. Deixa o teu povo ver a coluna de fogo, Pai. Ah, erguida nesse lugar da tua presença, Senhor. Aleluia. Deixa o teu povo sentir. Deixa, Senhor. Faz os teus milagres aqui. Faz os teus milagres aqui, Senhor. Senhor, aquele que entrou triste, Pai, que saia festejando desse lugar. Aquele que entrou doente, Senhor, cura, cura a alma, cura a carne, cura, Senhor, o físico, cura o intelecto, Pai. Aquele que entrou com depressão sairá daqui regozijando no Senhor. Ah, eu creio, Senhor. E se tu és Deus, Senhor, faz para que esse povo veja, Senhor, assim como Elias orou. Meu Deus, eu quero ver o teu fogo nesse lugar. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei. Eu quero mais de ti, Deus.
quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Muito mais de ti, Senhor. Ah, meu irmão, eu estou queimando. Eu estou fervendo. Você precisa queimar. Talvez o inimigo está soprando dentro dos teus ouvidos. Ah, isso é tudo balela. Sai, Satanás. Tu já perdeu, meu querido. Porque o nosso Deus está à nossa frente. Ele já nos deu vitória. Ah, meu Deus, se a luta há vitória, você crê nisso? Ei, se a luta há vitória, meu irmão, aleluia. Se você está guerrilhando, não pare de lutar. O Senhor Deus está à tua frente. E se você não está suportando, procure os nossos pastores, procure a liderança da igreja. Ah, eles serão como Arão e Hur, levantarão as suas mãos para você glorificar o nosso Deus. E certamente o nosso Deus irá revelar, aleluia, a glória dele a ti. E você verá o Senhor face a face. Oh, são as respostas para os nossos dias, aleluia. Essa igreja é uma igreja avivada, Senhor. Uma igreja profética, Senhor, que caminha, Senhor, ao teu lado, por onde tu estiver. Acende um fogo em meu coração. Cante, cante, cante. Eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo. Ei, meu Deus. Aleluia. Quero falar uma coisa para você. Um dia eu estava orando com a minha esposa no quarto. As crianças tinham acabado de sair dali. Elas estavam conosco orando. E quando elas foram para o quarto delas, a minha esposa disse assim: eu estou sentindo um cheiro de mirra nesse lugar. Mas eu não sentia nada. Eu estava no mesmo processo. Escute isso, escute isso. Sabe o que eu fiz? Eu me indignei com o Senhor. Eu disse assim: Pai, ela está recebendo e eu não? Não, Senhor, eu preciso receber também. Às vezes Deus move isso, sabe? Não é para você se revoltar com Ele, não. Mas Ele quer que você se manifeste. Por que aquele meu irmão ali derrama e eu não? Olha, meu irmão, eu tenho certeza que Ele vai mostrar para você a glória dele. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a sentir esse cheiro. Eu de verdade cheguei a duvidar da minha esposa. Como ela pode sentir e eu não? E eu sei que às vezes quando a gente fala aqui, mas eu não estou sentindo nada. O irmão está lá, alegre, sorridente, dando glória a Deus, aleluia. E eu não estou sentindo nada. Só que tem uma coisa: glória a Deus e aleluia não tem que vir do Espírito Santo, tem que vir de você para Ele. Você
Você sabe disso? Não pense que o Espírito Santo vai entrar dentro de você, vai botar a tua língua para fora para glorificar o nome dele. Às vezes eu peço para aplaudir o Senhor, irmãos, é totalmente errado o que eu estou fazendo. Isso tem que partir de dentro de nós, não porque alguém pede. Você entende isso? Eu estou falando com amor, meu irmão. Não leve para outro lado. Mas quando você vê pessoas falando em línguas, pessoas interpretando línguas, não duvide. Diga: Senhor, eu quero isso também. Eu quero isso também. E eu tenho certeza, se você depositar toda a confiança no Senhor, não vai fazer só por aquele que está do teu lado, vai fazer em você também. Amém? Amém? Então, meus irmãos, cante como se houvesse multidões aqui. Pois o Senhor envia os seus anjos. Todas as vezes que nós estamos sozinhos aqui nesse lugar, em poucos, vamos dizer assim. Na verdade nós não estamos em poucos. A nossa igreja que ela é grande. E às vezes a gente fica meio assim, acanhado. Ontem eu vi várias pessoas se batizando no filme. Eu fiquei pensando, chorei muito. Eu acho que eu já assisti mais de 10 vezes aquele filme ali. E aí eu fiquei pensando, poxa, mas não tem um glória a Deus, não tem um aleluia. Mas se fosse o meu Flamengo, eu faria gol! Não é verdade? Façam assim na casa do Senhor. Eu quero ensinar vocês, meus irmãos, com muito amor, assim como Paulo fez com as igrejas, exortando, mas em comunhão. Aleluia! Irmãos, adore a Deus a todo custo. É para Ele, não é para o irmão Davidson, não é para a pastora Alessandra. Porque meu líder não está ali. O teu líder está aqui, o teu líder é Jesus. Aleluia! Aleluia! Aplauda o nosso Deus. Meu Pai, deixa Ele acender um fogo. Traga lenha para o altar. A palavra de Deus diz que o Senhor ofereceu fogo, mas quem trouxe lenha foi o povo. Até a água que foi encharcada, para muitos que estavam ali dizendo, meu Deus, encharcou, isso aí não vai pegar de jeito nenhum, foi o povo. E por que a água? Você sabe por que da água, meu irmão? Você lembra o que aconteceu antes disso? Quanto tempo de escassez aquele povo ficou sem água? Eles ofereceram tudo que tinham. Você já prestou atenção nisso? Ofereceu tudo o que tinham. Tudo. Você já pensou, meus irmãos? Eu não me recordo se foram 7 anos sem chuva. O que era o mais rico naquele lugar? A água. Mete água nessa lenha. Mete água. E foram baldes. Eles foram lá e fizeram, meus irmãos. É o que nós temos que fazer nessa casa. Dar tudo o que nós temos. Todo o nosso ser. Todo o nosso entendimento. Todo o nosso pensamento. Todo o nosso tempo. Tudo para nosso Deus. Vamos cantar bem alto. Acende um fogo. Acende um fogo em meu coração. Eu não controlarei. Oh, meu Deus. Cante para Ele. Acende um fogo. Eu não resistirei. Quero mais. Vamos, meus irmãos, vamos. Ofereça tudo a Ele. Acende um fogo. Eu não resistirei. Mais uma vez, acende um fogo. Acende um fogo em meu coração. Resistirei. Eu não controlarei.
Fogo dos céus. Fogo dos céus. Fogo dos céus. Fogo dos céus. Tem coração queimando aqui. Ei, meu Deus. Manda, Senhor, manda. Manda, Senhor. Manda. Manda os de cadeira de roda, Senhor, manda. Manda os cegos, Senhor. Ei, meu Deus. Manda os coxos, Senhor. Ei. Aleluia. Manda, Senhor. Os atribulados, Pai, manda. Manda os confusos. Manda. Oh, os doentes, os cativos. Ei. Manda, Senhor. Aleluia. Levanta, Senhor, os enfermos das suas camas. Envia, Senhor, para essa igreja, para que o teu povo veja, Senhor, que tu és ainda é Deus. Tem muitos incrédulos no nosso meio, no meio do teu povo. Eles precisam ver milagres, maravilhas. Então manda, Senhor. Manda, Senhor. Nós queremos ver mortos ressuscitarem. Mas sabe o que é mais difícil, Senhor? Ressuscitar os mortos vivos no meio da tua igreja. E eu, como profeta da tua casa, Senhor, eu digo: levanta, tu que dormes. Levanta, tu que dormes. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Só tu és santo. Só tu és digno. Só tu és santo. Ei, la 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 baixou. Só tu és santo. Ei, glória, glória, glória. Dá glória aí, meu irmão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh. Não deixa, Espírito Santo, a obra é tua, Pai. Nós entendemos isso. Tem lenha, Senhor, molhada nesse lugar. Mas como tu fizeste com o profeta Elias, Senhor, queima mesmo assim. Queima, Senhor. Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo és o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, por ter proporcionado que nós pudéssemos estar aqui nessa noite. Obrigado, Espírito Santo, porque conduziu os nossos passos e nos deu entendimento para chegar até mais próximo de Ti, Senhor. Te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor preparou e está ainda preparando para nós. Pai querido, eu te engrandeço e agradeço por esse momento tão especial que eu e meus irmãos vamos ter. Que o Senhor preparou essa noite para nós. E aqueles que aqui não puderam estar nessa noite, Senhor, Tu sabes e alcança eles com tudo aquilo que eles venham a precisar. Mas nessa noite, Senhor, eu te peço, Pai, que não seja o meu eu, mas que seja a Tua vontade, Senhor, sobre esse altar. Pai querido, que eu e os meus irmãos saímos daqui, papai, não da maneira que entramos, mas sim da forma transformada
transformada e transbordante que o Senhor já tem nos preparado. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor nosso Deus, né? Ele merece, né? Toda a honra e toda a glória. Amém? Quero chamar a professora dessa noite com as crianças. Glória a Deus. Hoje é a prof. Glô. Elas estão descendo já, ó. Amém. Vamos levantar nossas mãos em favor delas, né? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, eu te louvo, eu te engrandeço, papai, pela vida da Clô, que está, papai, trabalhando nessa noite com os teus filhos. Pai querido, bem eu sei e tenho entendimento que essas crianças são o futuro, Pai, dessa igreja. Pai querido, que o Senhor venha capacitar a prof para que ela possa falar a língua, papai, que essas crianças possam compreender e o Espírito Santo possa fazer a boa obra. Pai querido, que a semente está sendo plantada desde já, porque lá na frente veremos os frutos. Em teu santo nome, eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar? Glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia lá no livro de Ageu, capítulo 1. Essa noite, Deus já tinha preparado essa mensagem para mim, há alguns dias. E eu acredito que todos conhecem essa passagem, né, do profeta Ageu, né? Está entre os livros dos profetas menores. Não pelo o tamanho, né, do seu livro. Sim, que ele teve um período curto, né? Se eu não me engano, ele profetizou em torno de 4 meses aí, mais ou menos. Amém? E nessa noite Deus vem falar comigo e com você, meu irmão, sobre a glória da segunda casa. Amém? A palavra de Deus diz que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, né? E observando os livros, a história, de onde surgiu, né, a primeira casa, fui eu, né, dar uma olhadinha e verifiquei que partiu de Davi. Davi quis edificar uma casa ao Senhor, porque quando ele já estava quase no final, né, de passar o cajado para o seu filho, ele observou, né, que a arca do Senhor vivia andando de tendas, né, e ele falou: eu moro aqui nesse palácio, tenho de tudo, e a arca do Senhor, né, está dentro de uma tenda, vou preparar, né, uma casa para o Senhor. E a história diz que o profeta, se eu não me engano, Natan, chegou lá e falou assim, ele contou para o profeta, e o profeta falou para ele: isso, faça tudo aquilo que o seu coração manda fazer, né? Mas o mais interessante é que Deus falou com o profeta depois, naquela mesma noite: volta lá, e assim diz o Senhor, que ele não iria construir aquele templo mais. Interessante, né? Davi, um homem segundo o coração de Deus, um grande exemplo de líder, né, para a gente poder seguir, observar os seus feitos. E naquele momento que ele quis preparar uma casa para o Senhor, um local de adoração, Deus chegar para ele e falar: ei, você não vai construir. Imaginando todos os recursos que Davi já tinha para preparar aquela casa para o Senhor. E fiquei eu analisando, né, o porquê. Aí Deus fala ali para Natan, né, que Davi, ele era um homem que tinha as mãos sujas de sangue. Ele era um homem de guerras, né? E Deus queria algo novo. Não dizendo que ele não poderia construir,
Mas tudo aquilo que Davi conquistou para si, através do nosso Deus, Davi guerreou. Ele não ganhou nada. Ele teve que lutar, teve que conquistar. Assim também nas nossas vidas. Quando a gente quer algo, a gente começa a trabalhar bastante, incansavelmente, né? Eu lembro que, contando de mim, para construir a minha casa, eu trabalhei 10 anos, né, Gislaine? 10 anos sem férias. Chegava minhas férias, eu vendia tudo para construir a minha casa. Então, eu notei que eu poderia fazer grandes esforços para obter alguma coisa. E nesse intervalo aconteceu muitas coisas. Quanto tempo eu negligenciei para o nosso Deus? Quanto tempo eu deixei de adorar o Senhor para fazer aquilo que eu achava que era correto para mim? Edifiquei a minha casa, passamos por um vale. E Davi, no final da sua carreira, com toda aquela estrutura que ele tinha, ele não podia. Mas o mais interessante foi que Deus ainda proporcionou para ele que ele desenhasse, né? Como seria a primeira casa? Como seria o altar, as colunas, os candelabros e os utensílios, né? Para servir no templo. Deus deu para ele essa dádiva de desenhar. E no final da sua carreira, o livro diz também, né? Está lá em Crônicas e segundo Samuel narra, Esdras também, que tudo isso ele teve que passar para o seu filho, Salomão. Ele sim iria construir o templo. Ali ele entregou para o filho tudo pronto, tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele para fazer uma edificação, para guardar a arca do Senhor, e aonde o povo poderia se reunir para poder adorar o Senhor. E assim Salomão fez, se eu não me engano, após o 4º ano ele começou a construir o templo, e no 7º ano do seu reinado já ele concluiu. Levou 7 anos para construir o templo. E com tudo aquilo ali que Deus já tinha dado para Davi, na época que Salomão começou a construir, Salomão teve grandes ajudas, irmão. Reis, povos de longe, de perto, vinha e trazia ouro, prata, trazia pedra. E o rei Davi já era um homem rico, poderia ter construído tudo. Mas mesmo assim, para fazer uma grande obra, leva tempo, trabalho, uma estrutura gigante, né? E assim foi feito, né, o templo de Deus. O povo adorava, o povo ia para o templo. Só que chegou um período no reinado de Salomão, que o povo já não estava mais adorando. O povo tinha tudo, tinha casa, tinha a arca que representava a presença de Deus, tinha uma estrutura bela como essa que nós temos, mas o que era mais precioso eles não tinham. Eles estavam de coração vazio. E aí pergunto eu, o que está te prendendo lá fora? O que você está construindo? Tem Deus no negócio? Ou algo era só seu? Deus está sendo glorificado em tudo aquilo que você está fazendo? Ou você fez igual eu, correu 10 anos para levantar uma casa? E aí a gente vê que o povo de Deus, Deus permitiu, né? Deus permitiu que o povo de Deus fosse levado ao cativo, né? Nabucodonosor, né? Levou o povo de Deus e lá pereceram 70 anos. Poderia ter feito tudo diferente, né? O povo de Deus foi para o cativo, perderam tudo aquilo que eles tinham,
perderam o templo, e o que mais era precioso naquela época era a arca de Deus, né, que era simbolizada a presença do Senhor. Tão interessante, né? Vendo tudo isso, Deus nos chama a atenção para que a gente não perca a presença dele nessa geração. O nosso mundo está tão acelerado, tão evoluído, que Jesus, né, Deus deixou escrito que quando Jesus voltasse seria igual na época de Noé, né? Festas, casamentos, distrações, e o povo ficaria despercebido, né? E aquele povo no cativo, né, preso. E aí eu fiquei analisando, será que naquele local da escravidão eles adoravam o Senhor? Aí Deus me fez viajar pela Bíblia, me levou lá em Salmos 37, não precisa abrir, tá? Que o tema hoje está em Ageu, já vamos chegar lá. Lá em Salmos 37, diz assim, o povo de Deus, né? Junto ao rio da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião, nos salgueiros que há no meio dela. Perguntamos penduramos a nossa harpa, pois aqueles que nos levaram para o cativo pediam canções, e o que nos atormentávamos, que os alegrássemos, dizendo: cante-nos um cântico de Sião. Pensa, todos perturbados já, né, sem a presença de Deus, escravos, sabendo que a sua terra já tinha sido usurpada, e aquele povo de fora falava assim para eles: vamos aí, toca para mim ouvir, canta como vocês cantavam lá em Sião, levante um louvor, uma adoração do seu Deus para nos alegrar. E aí te digo, aquebrantado como eles estávamos, com qual júbilo eles cantariam um louvor ao Senhor, para agradar outra nação que não adorava o nosso rei. E isso entristecia, né, o coração nosso, de saber que hoje podemos se achegar diante de Deus, nos dobrar em casa mesmo, e o adorar em espírito e em verdade, fazendo o Espírito Santo fluir naturalmente, de dentro para fora, e chegar na verdadeira adoração que Deus pede para nós. Deus hoje Ele não pede para que nós levantamos o templo novo para Ele, mas Ele pede que levantamos as nossas vozes, para que Ele não peça para as pedras clamarem, mas que nós se levantamos como soldados realmente de Cristo, para cumprir a missão a qual Ele nos deu, né? Glória a Deus. Lá no livro de Ageu, no capítulo 1, no segundo ano do rei Dário, no 6º mês do 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. E a Zorobabel, filho de Seatiel, governador de Judá, e a José, filho de Joazadaque, e o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de arbitrardes nas vossas casas bem acabada, enquanto esta casa fica deserta? Ora, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai-vos corações aos vossos caminhos,
Semeai muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos saciai, vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saco furado. O mais engraçado é que ali no versículo 2, Deus não trata o povo de Israel como seu povo. Ele não chama ali aquele povo de povo meu. Ele diz, este povo. Dá a entender que eles estavam longe do Senhor. Porque quando Deus fala direto com o povo de Israel, Ele fala, meu povo, né? E aí, Deus fala comigo de novo. Você é meu povo ou este povo? Deus chama nós nessa noite para começar a levantar um altar verdadeiro dentro de nós. Ele chama nós para levantar um altar a qual não vai se abalar com essa geração, mas vai transformar. E o povo de Deus ali, por intermédio do profeta Ageu, que naquela geração, Deus falou com ele, porque teve uma lacuna grande, que Deus não falava mais com o povo. Deus usou Ageu para poder levantar aquela nação novamente, colocar ânimo neles, para que eles pudessem retornar. Porque quando chegou o intermédio de Ageu, o povo já estava vindo já do cativeiro, já estava livre, estava voltando para a casa do Senhor. E quando a palavra de Deus fala ali, que eles estavam em casas boas, vestiam-se bem, comia-se bem, realmente, eles davam todo o gozo para a vida deles, e vendo que havia um templo a ser reconstruído, que havia de fazer a casa do Senhor novamente. Mas aquela geração, eles já não tinham mais aquele espírito como soldados de guerra. Voltamos para a nossa terra, vamos reconstruí-la, vamos reconstruir o templo do Senhor, vamos fazer uma nova geração se levantar e colocar de pé. Não, vamos construir a nossa casa, vamos encher os nossos armários, vamos comprar roupas finas, vamos cuidar dos nossos afazeres, e não cuidamos da obra do Senhor. A palavra de Deus diz que eles tinham salários, mas era como sacos furados. Não quero falar de dízimo, porque dízimo você tem que honrar aquilo que Deus te deu, mas o Senhor nos diz que você tem que ofertar dentro da casa dele, você tem que se levantar para manter esta obra dele, e Deus diz que você tem que fazer com as suas mãos. Deus não precisa de nenhum real nosso, mas Ele precisa de você para continuar essa obra. Ele disse, se você não ofertar, a casa, ela vai ser demolida com o tempo. É com as nossas mãos, com os nossos suor, é com as nossas vontades, é com as nossas forças que edificamos o templo do Senhor. E às vezes a gente só fala do templo que somos nós sozinhos não somos templo do Espírito Santo, nós sozinhos só somos um membro do corpo, do templo do Espírito. Muitas vezes eu escuto pessoas falar, eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou a morada do Senhor, mas não é sozinho somos apenas um membro cortado fora, um dedo, ele já não serve para mais nada. Mas juntos somos somos um corpo bem ajustado, aonde o Espírito Santo trabalha, e Deus desce e faz a boa obra na nossa vida. Glória a Deus. Ali no versículo 8, ele diz, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, que dela me agrade, e seja glorificado, diz o Senhor. Esperaste o muito, e eis que veio o seu pouco. Esse pouco, quando o trouxer para essa casa, eu o dissipei com um sopro, porque diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está
que está deserta, enquanto cada um de vós se ocupam com suas próprias casas. Por isso, retém o céu e o orvalho e a terra e os seus frutos. Fiz vir seca sobre a terra e sobre o monte, sobre o trigo, sobre o vinho novo, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre o homem, sobre os animais e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Naquela época eles já tinham bastante para se manter, mas Deus teve que sacudir aquele povo. Deus teve que frear eles, para que eles entendessem que eles tinham que voltar lá no início e reconstruir o novo templo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ali no capítulo 2 começa a reconstrução do templo. Quando o templo foi iniciado a obra, teve um período que tiveram grandes dificuldades, algumas intervenções políticas que pararam novamente a reconstrução da segunda casa. E Ageu ali recebendo a palavra de Deus, correndo atrás, de botar bom ânimo naquele povo, para que ele se levantasse e voltasse a cuidar dos afazeres do Senhor. No capítulo 2, no versículo 1, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Fala agora a Zorobabel, filho de Satiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeazadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, diz-lhe: quem há entre vós, dos sobreviventes, que viu esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é esta como nada aos vossos olhos, comparada com aquela? Ora, esforça-te, José, filho de Jeozadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo desta terra, diz o Senhor, e trazer-lhe, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, é esta aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habita no meio de vós. Não temas, assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez dentro, em pouco, abalarei os céus e a terra, mar e a terra seca, abalarei todas as nações e desejados de todas as nações virá, encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. E ali o profeta, estava recebendo mais de Deus, e recomeçaram a reconstruir o templo, recomeçaram a adorar, recomeçaram a louvar ao Senhor, recomeçaram a voltar ao processo que deveria. Aquela curva grande que fizeram lá na frente, Deus fez ela cooperar para o bem novamente, e começaram a edificar a segunda casa, começaram a levantar o novo templo, e Deus se alegrava, e Deus começou a trazer as bênçãos para aquele povo. Tudo aquilo que era maldição, tudo aquilo que estava atrapalhando aquele povo prosperar, Deus começou a sacudir novamente e trazer a bênção sobre aquela geração. Aquele povo começou a ter novamente a terra úmida, molhada, fértil. O pessoal começou a produzir frutos, começou o seu rebanho a gerar. Aí vemos que Deus começa realmente uma boa obra. O profeta Ageu, ele viu que o povo tomou aquela injeção de ânimo e começaram a prosseguir, começaram a construir a nova obra. E nessa noite eu quero despertar em você para começar a construir a nova obra do Senhor dentro do seu coração.
tudo aquilo que está te atrapalhando de algum modo de se achegar ao Senhor, toda aquela pedra de atrapalho, aquela pedra de tropeço que você tem, seja uma inimizade, seja alguma coisa que alguém fez para você, começa a limpar. Lembra que você faz parte do corpo de Cristo. Começa a se edificar para que o Senhor possa fazer morada mais e mais, o Espírito Santo transbordar na sua vida. O céu começa a se abrir quando a gente começa a reconstruir dentro de nós. Quando nós começamos a faxina, assim como muitas mulheres fazem nas casas, que tudo parece estar limpo, mas quando faz uma faxina sai aquele monte de sujeira, né? É isso que Deus quer de lá dentro do nosso coração nessa noite. Porque quando Deus fala a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira, não é questão só de templo maior, é de realidade do Senhor trabalhando nas nossas vidas. Quando Deus pede para construir um novo templo, que a glória dessa casa seria maior do que a primeira, já citava a nossa geração lá. Porque Jesus, a história diz que aos seus 12 anos já ensinava dentro do templo. E começou a glória a ser maior do que a da primeira. Porque aquele que era adivinho já estava ensinando com 12 anos. Aos seus 33 anos, por causa da lei, né, que excedia, ele precisava dessa idade para começar o seu ministério. Aí Jesus saiu realmente para fazer aquilo que era necessário por nós, que precisava de um cordeiro santo, um cordeiro limpo, sem mácula, sem mancha, para que hoje eu e você pudesse estar aqui, adorando, louvando, engrandecendo, reconstruindo o novo templo, a nova morada, a nova Jerusalém. Eu digo a nova Jerusalém porque nós vamos morar lá. A gente não somos daqui, mas nós temos que ir limpo. Esse templo tem que ser moldado aqui, para que a gente possamos habitar na nova Jerusalém. E a glória da segunda casa, ela é maior do que a primeira. Por quê? Porque naquela geração veio o Senhor Jesus, e aquela glória veio passando séculos, gerações e gerações, e chegou na gente, e aquela glória está até hoje. Deus proporciona para nós algo maravilhoso, algo que às vezes a gente não consegue nem imaginar. Tudo aquele tempo que você perdeu, se você parar e olhar, Senhor, hoje eu volto a reconstruir a tua casa. Hoje eu começo a reconstruir o teu altar. Tudo aquilo que me machucava, ou que eu machucava alguém, começa a limpar, começa a tirar. E o Espírito Santo, ele vem fazer a boa obra, e você vai perceber que é de dentro para fora que vem. E aí vai se estendendo por toda a sua casa. Lá no versículo 9, ali o versículo diz: a glória desta última casa será maior do que a primeira. Diz o Senhor dos exércitos: neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. E essa glória realmente se estendeu até o dia de hoje. E ela vai ir muito mais longe. Se Jesus não voltar, e ela vai prosseguir. Porque eu, você, vamos estar sempre edificando o templo do Senhor. Eu e você sempre vai estar reconstruindo o templo do Senhor. A boa obra do Senhor, ela não para enquanto Ele não voltar. Por isso precisamos se movimentar. Porque se a gente achar que é o suficiente o que já fizemos até hoje, podemos estar derrubando uma coluna do nosso templo. Lá em João 14:1, diz assim, ó: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparei lugar,
virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde vou. Hoje nós temos o privilégio de conhecer o caminho para onde vamos. Aquela época, o povo de Deus caminhava só pelo profeta. Deus falava com o profeta. E hoje também não muda, tá? Mas Deus fala direto com você. Estando debaixo de bênçãos, de autoridade, Deus fala através dos profetas, os pastores. Eles são os profetas dessa geração. Eles levam a palavra. Quando Deus fala para a gente obedecer às nossas autoridades, Deus fala, os nossos pastores, as autoridades lá fora, seu pai, sua mãe. E com tudo isso corre as bênçãos, porque a bênção hoje, debaixo de uma autoridade espiritual, que são os nossos pastores, a bênção não corre de lá para cá, não sobe, mas sim ela desce de lá para cá e estende todo nós. É desse jeito que Deus trabalha, é desse jeito que Deus se move, tudo organizado, tudo bem feito. Por isso que teve que reconstruir um novo templo, precisava de tudo novo, tudo organizado, um povo sarado, um povo curado, um povo eleito, um povo santo, um povo forte, destemido, sem medo de marchar. E essa geração somos nós. Não podemos nos intimidar com o mundo lá fora, não podemos nos intimidar com os nossos problemas, com as nossas dores, com as nossas dificuldades. Se a gente se intimidar com tudo isso, é tudo aquilo que o inimigo quer. O inimigo quer apenas uma lacuna a qual ele possa te empurrar para o abismo. E aí você começa a perder a visão. Você começa a sair da nova casa que foi reconstruída, abrindo, uma porta para o inimigo vir sujar de novo o templo do Senhor. E nessa noite Deus nos chama para esse propósito, meu irmão, para glorificá-lo em espírito e em verdade, sem medo, levantar a cabeça e dizer assim: Senhor, eis-me aqui. Quando chegar na tua mão que Deus falar assim, faça isso, não fique com medo. O Senhor Deus é convosco. Às vezes a gente dá aquele friozinho na barriga, mas quando você vê que Deus está no negócio, que Ele te mandou, vai e faz. Faça o seu melhor, dê o seu melhor, contribua com o seu melhor, faça acontecer algo novo na sua vida, porque Deus vai te abençoar. Eu queria que a igreja se colocasse de pé. E se você tem algo novo do seu coração agora para apresentar a Deus, se coloque diante do altar do Senhor. Vamos pedir para o Espírito Santo começar a boa obra novamente na nossa vida. Vamos começar algo novo na nossa vida. Vamos abrir realmente o nosso coração e falar assim: Senhor, eis-me aqui. Faça, papai, tudo novo. Comece a reconstruir tudo aquilo que eu parei. Se você quer algo novo com o Senhor, se coloca na frente, aqui no altar do Senhor. Nós vamos orar. Glória a Deus, aleluia. Eu gostaria que o pastor e a pastora pudessem subir ao altar e vamos estar orando juntos. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, comece a sentir o mover do Espírito Santo dentro de você. Meu irmão, esse é o momento de você se achegar a Deus. Esse é o momento que você está dentro da casa do Senhor para um novo acontecer na sua vida. O Espírito Santo quer fazer a boa obra na tua vida. Ele quer trazer algo novo para dentro de ti. O Espírito Santo já me disse que tem muita coisa para fazer em nós nessa noite.
Mas isso depende somente de você. Somente de você para começar a reconstruir. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Espírito Santo. Se você deseja que o Senhor faça algo novo na sua vida, eu quero te convidar a vir à frente para nós orarmos juntos. Aleluia, glória a Jesus. Pode vir, irmãos, não tenha vergonha. Aleluia, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, ó Pai. Nós te damos graça, Senhor, pela tua boa obra que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Aleluia, há um mover do Espírito Santo neste lugar, há um mover dos céus neste lugar, há uma boa obra do céu neste lugar. Deus está fazendo algo novo. Aleluia, aleluia. Quantas coisas nós precisamos pedir ao Senhor, que o Senhor mude, que o Senhor transforme. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus, acessa áreas do nosso coração, Senhor, aqueles lugares, ó Pai, que ninguém vê, mas o Senhor vê, aqueles lugares aonde o Senhor pode tocar e fazer tudo de novo, em nome de Jesus, ó Pai. Todos aqueles, Senhor, que estão de alguma forma, Pai, precisando que o Senhor intervenha, precisando que o Senhor chame a existência, nós oramos nessa noite por um milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus, oh, aleluia, em nome de Jesus, Sorabalamachaya. Lamassuambalabashaya. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. O que Ele posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei.
por meus pecados. Ressurgiu e vivo está, Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, e vivo está, porque Ele vive. Senhor vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Amor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, e vivo está. Que Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito,
cante, igreja. Encha a minha vida, Espírito, encha a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Se prepare, levante as suas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aplauda o Senhor, glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o teu nome, glória a Deus, glória a Deus. Amados, vocês podem se sentar nesse momento. Quero convidar a amada igreja a abrir lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, amados irmãos. Diz assim a palavra: honra o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Amados, quando o escritor em Provérbios escreveu honra ao Senhor, significa que Ele é o número 1 em nossas vidas. A questão de honrar, meus amados, é entender a importância da pessoa no qual nós estamos honrando. É algo espontâneo, é algo que tem que vir do nosso coração. Quando nós honramos, nós não medimos esforços para fazer o melhor, para trazer ao Senhor o melhor, o primeiro, como Ele diz, as primícias, né, da tua renda. E Ele traz uma promessa ali: e os seus celeiros ficarão completamente vazios. É isso que está ali? Cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Lagar todo mundo sabe o que é, né? Onde a uva ela é processada, onde a uva é esmagada. Meus amados, se há uma coisa que nós não precisamos temer é de contribuir na casa do Senhor. E nós devemos sempre trazer o melhor. Eu não estou contribuindo para uma denominação, eu não estou contribuindo para os pastores, para fulano, ciclano, A, B ou C. Eu estou fazendo para o Senhor. Eu nunca me esqueço uma vez que eu fiz uma oferta de sacrifício, irmãos. A oferta foi tão grande que foi praticamente todas as minhas economias. Foi uma oferta bem considerável. E depois eu soube que aquele pastor, ele não procedeu de forma correta, mas aquilo nem me abalou. Eu disse: eu fiz para ti, Senhor. E o Senhor foi tão fiel, amados, que eu fechei um grande negócio naquele ano. Conseguimos fechar o nosso apartamento, um valor assim, um desconto que inacreditável. Então, meus amados, não que a gente faça por barganha, jamais, mas nós fazemos por amor ao Senhor, por amor e gratidão por tudo que Ele tem feito. Lá em Malaquias 1:8, o profeta Malaquias questiona o povo, que o povo trazia para o sacrifício animal cego, animal aleijado,
animal com defeito, animal doente. E o Senhor usa a boca de Malaquias e diz assim para o povo: vocês trazem isso a mim? Vocês trazem a sobra? Vocês trazem o resto? Leve isso para o governador de vocês, para ver se ele vai aceitar. Levem. Deus fala com o povo dessa forma. Veja se ele aceita isso. E vocês trazem para mim. Então, meus amados, que haja gratidão no nosso coração na hora de contribuir, né? E aqui o Senhor garante que Ele está cuidando de tudo. Amém, meus amados? Ele está cuidando de tudo. Deus age com ampla suficiência sobre os nossos recursos, para que não só apenas não nos falte, mas que sobre, que transborde, que haja um suprimento muito maior do que nós imaginávamos. Amém, meus amados? Mas é um passo de fé. Eu volto a dizer, isso tem que ser uma revelação no teu coração, porque não adianta a gente trazer, né, com tristeza e com desânimo. E a palavra de Deus diz que o Senhor ama quem dá com alegria. Com alegria. Amém, meus amados? Segure a tua oferta nesse momento, o teu dízimo. Nós vamos estar ofertando e dizimando na casa do Senhor. Glória a Deus. Quero chamar as diaconisas aqui à frente. Aleluia. Glória a Deus. Pai maravilhoso e santo, nós te louvamos, ó Deus, por esse momento, ó Pai. Senhor Jesus, obrigado, ó Deus, por esse entendimento da tua palavra. Tu não és um Deus que tira tudo de nós, e também não é um Deus que nos deixa desamparado, mas Tu és um Deus que nos orienta a trazer à Tua casa a parte que te compete, Pai. E mesmo assim Tu ainda nos traz a promessa de bênção, de fartura, de ampla suficiência, Pai. E nesse momento agora, aqui com os meus irmãos, eu quero orar, ó Deus, pelos recursos deles, ó Pai querido. Abençoa o trabalho de cada um aqui, ó Deus. A fonte de renda, Pai querido, a empresa, o trabalho, o negócio, o empreendimento que cada um aqui desenvolve, Pai. Senhor Jesus, traz habilidade mais e mais, ó Deus. Que o negócio dos teus filhos, o trabalho, o serviço, a empresa, possa progredir, possa crescer mais e mais, ó Deus. Abençoa os teus filhos, ó Deus, poderosamente, com base no que diz a tua palavra, que os celeiros estariam cheios e os lagares transbordariam, Pai. Senhor Jesus, a maior aplicação que nós fazemos não é uma aplicação terrena, mas uma aplicação celestial, que é na tua casa, a casa do tesouro. Abençoa os teus filhos, é a nossa oração, é em nome de Jesus, amém e amém. As irmãs podem passar salvas. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Quero chamar minha esposa aqui à frente, que tem alguns recadinhos para passar. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Eu quero que vocês coloquem o primeiro recadinho lá, que eu acho que é do trabalho dos homens. Amados, já que eu estou aqui, né, fica a minha incumbência falar dos homens, obviamente, né? Queridos, nós vamos ter esse encontro regional no dia 15 de agosto, como está ali às 19h30. Foi uma bênção, nós tivemos, o último foi em janeiro. Alguém esteve aqui em janeiro? Alguns irmãos, né? E foi uma bênção, meus amados. Deus operou, nós tivemos a visita de várias igrejas aqui da nossa região. E aqui nós vamos ter o pastor Ronaldo trazendo uma palavra para nós. E também o nosso coordenador regional do grupo missionário de homens, o irmão Douglas, lá da igreja do Bemevolta. Ele vem trazer a equipe dele de louvor. E também outras igrejas estarão aqui prestigiando o evento. Esse é um trabalho de homens e nós queremos convidar você, homem que está aqui, para esse encontro que vai ser algo maravilhoso para as nossas vidas. Amém, homens? Amém, homens? Amém. Glória a Deus. Conto com vocês. Deus abençoe. Glória a Deus. Nós temos mais algum recadinho lá?
Aqui nós temos... Vai lá, Davidson, anuncia para nós, por gentileza. Estou sem o microfone, vou falando aqui, irmãos. Irmãos, nós estamos com essa escola de adoradores, já fazem 3 semanas que esse projeto se iniciou. Quero fazer um convite a você, você que ainda não se inscreveu, mas tem o anseio de estar adorando o nosso Deus. Venha e me procure, o meu telefone está ali na tela, mas pode me procurar também no final. Graças a Deus Deus tem chamado adoradores e eles têm comparecido para a honra e glória dele, amém? Temos vários cursos, são 7 cursos, né? Aula de canto, de teclado, na parte de cordas nós temos violão, guitarra, contrabaixo, ukulele e bateria. Nós temos 3 modalidades, a iniciante, intermediário e avançado. Então compartilhe com os outros irmãos, né? Pessoas aí que talvez vocês achem que queiram estar participando desse projeto, venham falar conosco, tá bom? Deus abençoe vocês. Amém, glória a Deus. Mais algum recadinho lá, meu amado? Sim. Nós vamos iniciar agora no mês de agosto esse projeto, de casa em casa. Então, durante 6 semanas, nós queremos estar levando a palavra do Senhor na sua casa. Então, se você deseja abrir o seu lar, para que durante 6 semanas nós estejamos falando da palavra de Deus, ensinando os princípios da palavra, é baseado no todo o princípio de salvação. Se você desejar participar, venha falar comigo, venha falar com o pastor Cícero. Nós estamos já pegando os nomes, a gente já tem uma casa. Já conversei com uma irmã que está muito feliz, que vai abrir a sua casa. Se você deseja abrir a sua casa durante 6 semanas, venha falar conosco. Se de repente você deseja ser alguém que quer ministrar nessa casa, também venha falar conosco. Tem espaço para todo mundo e vai ser uma grande bênção. Mais algum outro recado? Brigada quadrangular. Eu vou falar, posso? Gente, eu estou tão feliz com a brigada. Quando Deus aponta, né, uma visão, a gente fica muito feliz pela forma como Deus vai trabalhando. Então, nós estamos aí, esse sábado nós tínhamos 14 brigadistas. Nós começamos com 7. Terceira semana, e nós já estamos com 14 brigadistas. Há uma alegria no nosso coração, porque vemos que Deus está multiplicando. Então, o pastor Cristiano, que esteve ministrando a palavra, junto com a sua esposa, a pastora Gislaine, que fez a abertura do culto, mais a nossa amada Tainá, com o Lucas, que está por algum lugar, estão auxiliando o casal de pastores, e é um trabalho muito lindo, é para a glória de Deus, né? Não é um trabalho, parece batalhão, não é batalhão. Mas eles aprendem a palavra de Deus, se divertem na linguagem deles, que é o mais importante, e a palavra do Senhor está sendo semeada no coração deles. Nós vivemos dias difíceis, né, irmãos? Estamos vivendo dias muito difíceis. Há uma gama enorme de trabalhos para poder distrair as pessoas. Então, quando você tem algo específico na igreja, onde está sendo ensinada a palavra de Deus, você não pode perder a oportunidade. Assim como o irmão Paulo está dando a doutrina cristã desde o início do ano, né? O irmão Paulo, uma bênção, ali está ministrando também alguns adolescentes. Não perca a oportunidade. Então, esse trabalho da brigada não é só para crianças, adolescentes da igreja, é para quem está fora também. A gente também está recrutando pais para ajudar na brigada. Gente, tem um monte de coisa para fazer. Tem comida para fazer, tem louça para lavar, tem tempo para cuidar deles. E principalmente para interceder por eles. Amém? Nós precisamos orar, irmãos. Nós precisamos interceder, porque as nossas orações move a mão do Senhor em nosso favor. Amém? Aleluia. Não tem mais nada? Acabou. Semana que vem, então eu vou fazer mais 2 convites, porque vocês viram que eu sou a pessoa dos convites, né? 2 convites. O primeiro convite é que semana que vem é Santa Ceia do Senhor. Então, você não pode perder. Alguns irmãos aqui já aprenderam comigo e com meu marido que a data mais importante de uma igreja é o culto de ceia.
Amém? É o culto de ceia. Eu aprendi assim, né? Aprendi com a minha mãe assim, meu marido também aprendeu assim. Porque a ceia é um momento que nós nos lembramos, renovamos a nossa aliança com o nosso Senhor, nos relembramos do que Ele fez na cruz por nós. E a Bíblia diz que desde a última ceia que Ele tomou, Ele não mais participou da ceia até o dia que estaremos juntos com Ele na eternidade. Ele disse: eu vou esperar por vocês. Uau! Só 2 disse glória a Deus. Jesus disse: eu vou esperar por vocês. Aleluia, irmãos. E enquanto a gente não sobe para esperar com Ele os que vão subir ainda, aqui nós participamos com alegria no nosso coração, renovando a aliança com o Senhor. E a gente também renova a aliança entre os irmãos. Não é mesmo? A gente renova esse partilhar da aliança com os nossos irmãos. Isso é um presente que o Senhor nos dá. Então, não deixe de participar. E nesse domingo, de uma forma especial, nós vamos estar às 16 horas fazendo um café bem especial, café de conexão, que vai ser aqui embaixo no saguão. É um momento de nós estarmos nos confraternizando com aqueles que já vieram, que já faz algum tempo, aqueles que estão chegando agora, e nós queremos compartilhar com vocês algumas coisas que Deus tem colocado ao nosso coração antes de nós tomarmos a ceia. Se você quiser participar com a gente, toda a igreja está sendo convidada, mas não vem de mão vazia, tá? Traz um pratinho, cheio de preferência. Aí a gente compartilha aqui um café bem gostoso e no final a gente sobe para cultuar o Senhor. Amém, irmãos? Fez sentido? Amém? Vamos ficar de pé então, agradecer ao Senhor por mais este culto. Sim, tem alguém nos visitando pela primeira vez nessa noite? Nós temos aqui, ó, 2 amadas. Fique com suas mãos levantadas, nós vamos entregar 2 cartões. Isso, o Marcos e a Jerusa vão entregar para vocês. 2 cartões, um para cada uma, né? Estou falando 2 e parece que os 2 vão ganhar os 2, né? Um para cada uma. É um vale brinde. Que daí vocês vão ter que procurar a Jerusa depois para trocar. Aham. O que será que você vai ganhar? Vocês vão conversar com a Jerusa depois. Amém? Glória a Deus. No final, nós vamos ter o nosso cafezinho com uma bolachinha. Não saia correndo. Tenha um tempo de qualidade entre os nossos irmãos. Se conheçam, né? Às vezes a gente vê na igreja, a gente não sabe qual é o nome do irmão que está do nosso lado, né? O meu vocês sabem, né? A Alessandra. Mas às vezes você não sabe o nome do irmão que está do seu lado, né? Então tenha esse tempo ali. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Aleluia. Deus é bom. Ai, há uma alegria no meu coração, irmãos. Há uma alegria. O Senhor fez uma obra tão linda nessa noite em nosso meio. Ai, como o Senhor é maravilhoso. E diáconos e diaconisas, vocês não saiam. No final eu tenho 2 minutinhos, 2 palavras de 50 minutos com vocês. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, e te agradecer por essa noite. Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque Tu nos deste a oportunidade, Senhor, de Te honrar, Pai, cultuar o Teu nome como igreja, Senhor. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pela boa palavra que foi semeada aos nossos corações, Pai, porque nós entendemos sim que a glória da segunda casa é maior do que a primeira, porque a gente já está vivendo isso, Senhor, e nós sabemos, ó Deus, que aquilo que nós viemos buscar nessa noite, o Senhor já nos abençoou. E eu declaro, Pai, eu libero uma palavra sobre a
tua igreja nessa noite, Pai, que esta semana será uma semana muito próspera. Os teus filhos verão o milagre acontecendo em suas vidas, nos seus lares, nos seus trabalhos, ó Deus, no meio da sua família, na sua saúde. Eu declaro, Senhor, a cura divina sobre a vida dos meus irmãos nessa noite, ó Pai. Oro por aqueles que não estão conosco, porque estão enfermos em casa. Nós liberamos uma palavra de cura sobre eles, ó Deus, no poder do nome de Jesus. Aleluia. Obrigada, Senhor, obrigada por esse tempo. Assim, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Amém e amém, Senhor. Mas antes de você sair, tem uma irmã que fez aniversário ontem. Eu queria chamar ela aqui na frente. Tatiane Pisk. Chamei pelo nome e sobrenome, né? Aleluia. A Tati ontem fez aniversário, gente. 22. Disse? Não sei se tem mais alguém que comemorou aniversário agora esse mês. Gostaria de estar aqui recebendo uma oração. Venha para frente também, a gente quer orar por vocês. Não, só a Tati exclusiva? Meu Deus do céu. A irmã Marleni também fez aniversário? Não, né? Mas eu também quero aproveitar e chamar aqui na frente, junto com a Tati, são os nossos vovôs e vovós. Porque hoje é o dia do vovô e da vovó, né? Então, todos os vovôs e vovós venham aqui à frente, por gentileza. Irmãos, quanto mais vocês demorarem, mais vai demorar para acabar. Né? Vem cá, vem os vovôs, as vovós. Olha só, gente, que coisa mais linda. Olha ali, olha a vovó toda feliz ali, levantando as mãozinhas, vocês viram? Olha só, olha que turma bonita. Que turma bonita, gente. Ai, como o Senhor é bom, né? É Bisa. Oh, gente, que chique, né? Ô, Tati, vem pra cá, Tati. Não foge, aniversariante. Então, quero que você estenda as mãos aqui para frente. Nós vamos orar primeiro pela Tati, pelo aniversário dela. E depois a gente vai orar por todos os vovôs e vovós, amém? Paizinho querido, nessa noite nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, pela vida da Tati, ó Pai, por mais um ano de vida que ela comemorou ontem. E nós queremos abençoá-la como igreja, Pai. Queremos desejar sobre ela, Senhor, toda sorte de bênção das regiões celestiais, ó Pai. E que a tua filha venha viver o sobrenatural. Tudo aquilo que o Senhor preparou para ela, tudo aquilo que o Senhor sonhou para a Tati, Pai. Nós queremos declarar, Senhor, que estas bênçãos se cumpram sobre ela. Que este novo ciclo que ela está vivendo na tua presença, Pai, seja um ciclo de abundância, de alegria, Senhor, de paz, Senhor. Um ciclo de muitas respostas na presença do Senhor. Pai, nós também queremos abençoar nessa noite, Pai, os nossos vovôs e as nossas vovós. Queremos declarar sobre eles, ó Deus, a tua bênção, a tua graça, Pai. Ó Senhor, eu sei que ser pai é uma bênção, mas ser avô, ser avó, ser bisa, Senhor, é bênção dobrada, triplicada, Senhor. E nós queremos abençoá-los, ó Deus. Queremos declarar vida longa sobre eles, e que eles possam ver, Senhor, a tua graça, Senhor, a tua bondade sobre eles, sobre todas as gerações, ó Pai, das suas famílias, no poder do nome de Jesus. Assim, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Tati, volta para cá, nós vamos cantar parabéns para ti. Eu sou boa, né? Eu sou boa para homenagem, né? Olha lá, gente. Vamos cantar parabéns? 1, 2, 3. Parabéns para você nessa data querida.
Glória a Deus. Irmãos, agora o café está liberado. Deus abençoe.